Abaixo de 1000 metros de profundidade, a luz do sol não existe. O que vive lá embaixo nunca foi feito para olhos humanos. Algumas dessas criaturas são tão estranhas que parecem ter saído de outro planeta. E o pior, nós só conhecemos uma pequena parte delas. A pressão aumenta de forma absurda, comprimindo tudo o que tenta existir ali. Para um ser humano, bastariam poucos segundos para que o corpo fosse esmagado como se nunca tivesse sido sólido. Mesmo assim, a vida encontrou um caminho. No abismo, a evolução seguiu regras diferentes. Criaturas nasceram sem qualquer necessidade de beleza, simetria ou delicadeza. Tudo ali existe apenas para sobreviver. Ossos rígidos deram lugar a corpos flexíveis. Músculos densos se tornaram tecidos gelatinosos. A visão deixou de ser prioridade, enquanto sensores de vibração e percepção elétrica se tornaram essenciais. Nesse mundo sem luz, enxergar é um privilégio raro. Algumas criaturas possuem olhos enormes, desproporcionais ao corpo, capazes de captar o menor reflexo. Outras abandonaram completamente a visão e aprenderam a sentir o ambiente ao redor, detectando movimentos quase imperceptíveis na água. Mas a adaptação mais impressionante foi a capacidade de produzir luz própria. A bioluminescência transformou o fundo do oceano em um lugar onde pequenos pontos luminosos surgem e desaparecem no vazio. Essa luz não é bonita. Ela é uma ferramenta. Serve para atrair presas, confundir predadores ou enganar qualquer coisa que se aproxime demais. A comida é escassa no abismo. Às vezes, leva dias ou semanas até que algo comestível apareça. Por isso, muitas criaturas desenvolveram bocas enormes, estômagos elásticos e dentes curvados para dentro, garantindo que nada escape. Quando surge uma oportunidade, não existe hesitação. No fundo do oceano, perder uma refeição pode significar desaparecer para sempre. Esse ambiente extremo não cria criaturas normais. Ele cria sobreviventes deformados, silenciosos e estranhos. Seres que parecem ter sido desenhados por uma mente que nunca conheceu a superfície. E quanto mais fundo descemos, mais fica claro que esse mundo não foi feito para ser observado. Ele existe independentemente de nós. Ele não se importa com nossa curiosidade. O abismo apenas continua vivo. Apesar de toda a tecnologia moderna, o oceano profundo permanece quase intocado. Submersíveis descem lentamente, iluminando apenas alguns metros à frente. Todo o resto permanece oculto. A sensação é sempre a mesma, a de estar observando um mundo que não quer ser observado. Câmeras já registraram sombras passando rapidamente fora do alcance da luz. Movimentos grandes demais para serem pequenos peixes, mas rápidos demais para serem identificados. Em muitos casos, os registros são inconclusivos. Formas boradas, silhuetas incompletas. Presenças que aparecem por segundos e somem. Sensores submarinos também captam sons estranhos. Ruídos profundos, longos, que não se parecem com terremotos nem com vocalizações conhecidas. Alguns sons parecem se mover. Outros surgem e desaparecem sem explicação clara. Cientistas admitem que conhecemos apenas uma pequena fração das espécies marinhas. Milhares de criaturas ainda não foram catalogadas. Algumas podem viver em profundidades que jamais alcançaremos. Outras podem existir em números tão pequenos que quase nunca são vistas. Existe a possibilidade de criaturas maiores, mais antigas, mais adaptadas. Seres que nunca sobem à superfície e nunca entram em contato com nosso mundo. O fundo do oceano não é vazio. Ele está cheio de vida estranha, silenciosa e paciente. Um ecossistema inteiro funcionando longe dos nossos olhos, seguindo suas próprias regras. Talvez o maior erro seja pensar que o oceano profundo é apenas um lugar distante. Ele está aqui, abaixo de nós, ocupando a maior parte do planeta. Enquanto seguimos nossa vida na superfície, algo continua se movendo na escuridão, observando
esperando. Quando se desce além dos limites conhecidos do oceano, algo fica claro: as regras que conhecemos deixam de valer. O fundo do mar não funciona como a superfície, o tempo parece mais lento, o movimento é reduzido. A vida não corre, não caça como conhecemos, ela espera. Nesse ambiente, a pressão não apenas esmaga objetos físicos, mas redefine completamente a forma como a vida pode existir. Criaturas do oceano profundo não possuem estruturas rígidas como a maioria dos animais terrestres. Ossos densos não sobreviveriam ali. Por isso, muitos seres são macios, flexíveis, quase líquidos. Seus corpos se dobram e se adaptam à força esmagadora da água. A ausência total de luz também transforma tudo. A visão deixa de ser prioridade. Alguns animais possuem olhos enormes, sensíveis ao menor reflexo. Outros simplesmente não enxergam. Eles sentem vibrações, campos elétricos, alterações mínimas na água. No fundo do oceano, enxergar não é essencial. Perceberem? É nesse cenário que surgem criaturas que parecem ter sido desenhadas sem qualquer preocupação com estética. Mandíbulas desproporcionais, dentes longos e transparentes, corpos alongados, quase serpenteantes, cabeças grandes demais para corpos frágeis. Mas nada disso é erro, tudo é adaptação. Cada uma dessas criaturas é o resultado de milhões de anos de evolução em isolamento absoluto, um mundo onde a superfície nunca interfere, onde não existe som humano, onde nada observa, exceto o próprio abismo. E quanto mais estudamos essas regiões, mais percebemos que o fundo do oceano não é apenas estranho. Ele é um mundo completamente separado do nosso. Algumas criaturas do oceano profundo são tão estranhas que desafiam a própria noção de realidade. Quando são filmadas, muitas pessoas acreditam que se trata de montagem, efeito especial ou inteligência artificial, mas elas são reais. Extremamente reais, o peixe-víbora é um desses exemplos. Seus dentes são tão grandes que permanecem expostos mesmo com a boca fechada. Seus olhos refletem qualquer traço de luz. Ele parece um predador saído de um pesadelo. Ainda assim, ele vive ali há milhões de anos, caçando silenciosamente no escuro absoluto. A enguia pelicano possui uma boca tão grande que parece impossível de controlar. Ela pode se expandir várias vezes além do tamanho normal, engolindo presas quase do mesmo tamanho que seu corpo. No fundo do oceano, perder uma refeição pode significar semanas ou meses sem alimento. Por isso, quando a chance surge, ela não pode falhar. Há também criaturas que parecem não ter forma definida. Corpos transparentes, gelatinosos, quase invisíveis. Algumas só são percebidas quando a luz de um submersível reflete em suas estruturas internas. Até então, elas simplesmente não existem aos nossos olhos. Esses seres não seguem padrões. Eles não parecem pertencer ao mesmo planeta que nós, e talvez isso explique por que, durante tanto tempo, acreditamos que monstros marinhos eram apenas mitos. A verdade é que eles existem. Apenas vivem longe demais para serem vistos com frequência. Poucas experiências humanas se comparam a descer lentamente ao fundo do oceano. Dentro de um submersível, cercado por metal e luz artificial, tudo ao redor é escuridão. As janelas mostram apenas um vazio infinito. O som do próprio equipamento se torna ensurdecedor no silêncio absoluto. Pilotos de submersíveis relatam uma sensação constante de vigilância. Não porque veem algo claramente, mas porque percebem movimentos fora do alcance da luz. Sombras que desaparecem rápido demais. Reflexos que surgem e somem sem explicação. Em algumas expedições, câmeras captaram criaturas observando o submersível à distância. Elas não atacam, não se aproximam demais. Apenas acompanham, como se estivessem tentando entender o que aquela coisa luminosa está fazendo em seu mundo.
Há registros de criaturas que aparecem apenas por alguns segundos antes de desaparecer novamente na escuridão. Não há tempo para identificação. Apenas tempo suficiente para perceber que aquilo não se parece com nada conhecido. O oceano profundo não reage à presença humana com hostilidade aberta. Ele reage com indiferença. Isso é ainda mais perturbador, porque dá a sensação de que somos apenas visitantes irrelevantes em um mundo que continuará existindo muito depois de irmos embora. Cientistas estimam que conhecemos menos de 10% das espécies que vivem no oceano. Isso significa que a grande maioria das criaturas marinhas ainda é completamente desconhecida. E as regiões mais profundas são, de longe, as menos exploradas. Novas espécies são descobertas com frequência. Algumas vivem tão fundo que só foram vistas uma única vez. Outras parecem existir apenas em regiões específicas, isoladas por quilômetros de escuridão. Existem hipóteses de ecossistemas inteiros que funcionam sem qualquer relação com a superfície. Lugares onde a energia não vem do Sol, mas de reações químicas, calor geotérmico e fontes hidrotermais. Mundos completos, escondidos sob quilômetros de água. Cada nova descoberta reforça a mesma ideia inquietante. O oceano não revelou nem uma pequena parte de seus segredos. E talvez nunca revele. Porque quanto mais fundo descemos, mais percebemos que a vida ali não foi feita para ser observada. Ela foi feita para sobreviver, em silêncio, no escuro, longe de tudo o que chamamos de normal. O ser humano costuma imaginar o fundo do oceano como um lugar distante, quase abstrato. Mas a verdade é que ele está logo abaixo de nós, ocupando a maior parte do planeta. Ainda assim, é um ambiente completamente alienígena. Não apenas pela escuridão, mas pela forma como tudo funciona de maneira diferente. No abismo, a água não é apenas água. Ela se comporta de forma densa, pesada, esmagadora. Cada metro a mais de profundidade adiciona toneladas de pressão sobre qualquer corpo vivo. Para nós, isso seria instantaneamente fatal. Para as criaturas que vivem ali, é apenas parte da existência. Não existe pressa no fundo do março. O tempo parece desacelerar. Muitas criaturas passam a maior parte da vida quase imóveis, economizando energia. Um único erro pode significar a morte, pois oportunidades de alimentação são raras. Nesse ambiente, a evolução eliminou tudo que não era essencial. Órgãos inúteis desapareceram. Estruturas foram simplificadas. A vida se tornou estranha, minimalista e, ao mesmo tempo, grotesca aos nossos olhos. Algumas criaturas possuem bocas enormes porque talvez só consigam se alimentar uma vez por semana, ou até uma vez por mês. Outras têm olhos gigantescos porque captar um único fóton pode ser a diferença entre viver e morrer. Há aquelas que simplesmente desistiram de enxergar e passaram a sentir o mundo por vibrações. O abismo não cria monstros. Ele cria sobreviventes. E a aparência dessas criaturas é apenas o reflexo de um mundo que nunca foi feito para ser visto. Quando observamos certas criaturas do oceano profundo, a sensação é imediata. Elas não parecem ter evoluído na Terra. Seus corpos lembram algo extraterrestre. Como se fossem visitantes de um ambiente completamente diferente. O peixe-víbora, por exemplo, possui dentes tão longos que não cabem dentro da própria boca. Eles ficam expostos o tempo todo, criando uma aparência permanente de ameaça. No fundo do oceano, isso não é um defeito. É uma vantagem. Quando a presa aparece, não há tempo para abrir a boca. O ataque precisa ser imediato. O peixe-dragão negro possui uma das adaptações mais perturbadoras já registradas. Ele emite uma luz vermelha profunda. A maioria das criaturas não consegue enxergar essa cor nas profundezas. Isso permite que ele ilumine o ambiente sem ser visto, como se estivesse usando uma lanterna invisível. Existem criaturas transparentes, quase invisíveis, cujos órgãos internos podem ser vistos flutuando na água.
Essa transparência reduz a chance de serem detectadas por predadores. Outras parecem mudar de forma conforme se movem, confundindo qualquer tentativa de identificação. Quando essas criaturas são trazidas à superfície, muitas perdem completamente sua forma original. A pressão menor faz com que seus corpos colapsem, dando origem a imagens que parecem ainda mais irreais. Isso mostra que o que vemos fora d'água não é a verdadeira aparência delas. O fundo do oceano não apenas abriga vida estranha. Ele abriga formas de existência que desafiam nossa própria definição do que é um animal. Nem tudo o que sabemos sobre o oceano profundo vem de estudos longos e controlados. Algumas das descobertas mais perturbadoras surgiram por acaso. Uma câmera ligada no momento certo. Um sensor captando algo inesperado. Uma imagem borrada que levanta mais perguntas do que respostas. Existem gravações de criaturas passando rapidamente diante das câmeras, grandes demais para serem identificadas, rápidas demais para serem analisadas. Há registros de movimentos coordenados, como se algo estivesse acompanhando o equipamento fora do alcance da luz. Alguns cientistas admitem, em relatórios internos, que certas imagens simplesmente não se encaixam em nenhuma espécie conhecida. Elas são arquivadas, aguardando explicação futura. Sons também fazem parte desses mistérios. Hidrofones captam ruídos profundos, longos, quase orgânicos, que se repetem em padrões. Nem todos foram explicados até hoje. O mais inquietante não é o que foi visto, é o quanto foi ignorado. Quanto mais exploramos o oceano profundo, mais evidente fica uma sensação desconfortável. Não estamos sozinhos lá embaixo. Não no sentido sobrenatural, mas no sentido biológico. Relatos de operadores de submersíveis falam de sombras que acompanham o veículo, reflexos que surgem e desaparecem. Sensores que detectam movimento onde não deveria haver nada. O fundo do oceano não reage à nossa presença com curiosidade. Ele reage com silêncio. Um silêncio que parece observar. Talvez existam criaturas grandes demais, inteligentes demais ou simplesmente cautelosas demais para se aproximar da luz. Talvez aprendam rápido. Talvez evitem contato. O oceano profundo não é um mistério porque não exploramos o suficiente. Ele é um mistério porque não quer ser revelado facilmente. O oceano cobre mais de 70% do planeta, mas a maior parte dele permanece completamente desconhecida. Conforme nos afastamos da superfície, a água deixa de ser um ambiente familiar e se transforma em um território hostil, silencioso e mortal. A luz do sol desaparece aos poucos, até que não reste absolutamente nada além de escuridão. Abaixo de algumas centenas de metros, o conceito de dia e noite deixa de existir. O tempo parece parado. A pressão aumenta de forma absurda, comprimindo tudo o que tenta existir ali. Para um ser humano, bastariam poucos segundos para que o corpo fosse esmagado como se nunca tivesse sido sólido. Mesmo assim, a vida encontrou um caminho. No abismo, a evolução seguiu regras diferentes. Criaturas nasceram sem qualquer necessidade de beleza, simetria ou delicadeza. Tudo ali existe apenas para sobreviver. Ossos rígidos deram lugar a corpos flexíveis. Músculos densos se tornaram tecidos gelatinosos. A visão deixou de ser prioridade, enquanto sensores de vibração e percepção elétrica se tornaram essenciais. Nesse mundo sem luz, enxergar é um privilégio raro. Algumas criaturas possuem olhos enormes, desproporcionais ao corpo, capazes de captar o menor reflexo. Outras abandonaram completamente a visão e aprenderam a sentir o ambiente ao redor, detectando movimentos quase imperceptíveis na água. Mas a adaptação mais impressionante foi a capacidade de produzir luz própria. A bioluminescência transformou o fundo do oceano em um lugar onde pequenos pontos luminosos surgem e desaparecem no vazio. Essa luz não é bonita. Ela é uma ferramenta. Serve para atrair presas, confundir predadores ou enganar qualquer coisa que se aproxime demais. A comida é escassa no abismo. Às vezes,
Leva dias ou semanas até que algo comestível apareça. Por isso, muitas criaturas desenvolveram bocas enormes, estômagos elásticos e dentes curvados para dentro, garantindo que nada escape. Quando surge uma oportunidade, não existe hesitação. No fundo do oceano, perder uma refeição pode significar desaparecer para sempre. Esse ambiente extremo não cria criaturas normais. Ele cria sobreviventes deformados, silenciosos e estranhos. Seres que parecem ter sido desenhados por uma mente que nunca conheceu a superfície. E quanto mais fundo descemos, mais fica claro que esse mundo não foi feito para ser observado. Ele existe independentemente de nós. Ele não se importa com nossa curiosidade. O abismo apenas continua vivo. Entre as formas de vida mais perturbadoras do oceano profundo estão aquelas que desafiam qualquer noção de normalidade. Algumas criaturas são tão estranhas que, quando foram registradas pela primeira vez, muitos acreditaram que as imagens eram falsas. O peixe-diabo é um exemplo clássico. Seu corpo escuro se mistura completamente com a escuridão. Sua boca é grande demais para o próprio corpo, repleta de dentes finos e transparentes. Mas o detalhe mais inquietante é a pequena luz que se projeta acima de sua cabeça. No vazio absoluto, essa luz funciona como uma armadilha perfeita. Qualquer coisa que se aproxime desaparece. O peixe-víbora parece uma criatura saída de um pesadelo. Seus dentes são tão longos que não cabem dentro da boca. Seus olhos refletem a menor quantidade de luz disponível. Ele não caça ativamente, ele espera. No fundo do oceano, economizar energia é uma questão de sobrevivência. A enguia pelicano leva essa lógica ao extremo. Seu corpo é fino, quase frágil, mas sua boca é gigantesca, capaz de se expandir várias vezes o tamanho normal. Quando encontra alimento, ela engole tudo de uma vez, armazenando energia para longos períodos de escassez. E então existe a lula gigante. Durante séculos, histórias sobre criaturas enormes com tentáculos foram tratadas como mitos, até que registros reais começaram a surgir. Olhos do tamanho de pratos. Tentáculos poderosos. Um predador silencioso que vive em profundidades onde raramente chegamos. Algumas criaturas possuem corpos quase transparentes. Outras parecem feitas de gelatina. Há seres que brilham em cores que não deveriam existir naquele ambiente. Tudo isso é resultado de milhões de anos de evolução em isolamento total. Essas criaturas não sabem que são estranhas. Elas não sabem que assustam. Elas simplesmente existem, seguindo regras que nunca fomos feitos para entender. E talvez o mais inquietante seja pensar que essas são apenas as criaturas que conseguimos registrar. Para cada ser conhecido, podem existir dezenas que nunca vimos. E talvez nunca veremos. Apesar de toda a tecnologia moderna, o oceano profundo permanece quase intocado. Submersíveis descem lentamente, iluminando apenas alguns metros à frente, todo o resto permanece oculto. A sensação é sempre a mesma, a de estar observando um mundo que não quer ser observado. Câmeras já registraram sombras passando rapidamente fora do alcance da luz. Movimentos grandes demais para serem pequenos peixes, mas rápidos demais para serem identificados. Em muitos casos, os registros são inconclusivos. Formas boradas, silhuetas incompletas. Presenças que aparecem por segundos e somem. Sensores submarinos também captam sons estranhos. Ruídos profundos, longos, que não se parecem com terremotos nem com vocalizações conhecidas. Alguns sons parecem se mover. Outros surgem e desaparecem sem explicação clara. Cientistas admitem que conhecemos apenas uma pequena fração das espécies marinhas. Milhares de criaturas ainda não foram catalogadas. Algumas podem viver em profundidades que jamais alcançaremos. Outras podem existir em números tão pequenos que quase nunca são vistas. Existe a possibilidade de criaturas maiores, mais antigas,
mais adaptadas. Seres que nunca sobem à superfície e nunca entram em contato com nosso mundo. O fundo do oceano não é vazio. Ele está cheio de vida estranha, silenciosa e paciente. Um ecossistema inteiro funcionando longe dos nossos olhos, seguindo suas próprias regras. Talvez o maior erro seja pensar que o oceano profundo é apenas um lugar distante. Ele está aqui, abaixo de nós, ocupando a maior parte do planeta. Enquanto seguimos nossa vida na superfície, algo continua se movendo na escuridão, observando, esperando.